boa noite para você. Se você está assistindo ainda hoje é sexta-feira, dia 9 de maio de 2025. Se você é adventista do sétimo dia, um feliz sábado para você. E nós estamos aqui para gravarmos mais uma vez um vídeo do estudo da Santa Palavra de Deus. E o tema que a lição que nós estudamos cada trimestre, né? E a lição dessa semana nos traz o título sobre os sacrifícios. Né? Nós vamos ver quando começou o sacrifício de animais, depois sacrifício de próprios seres humanos. Né? Vamos ver, alguns acusam muito a Deus, a Bíblia fala muito de morte de animais, tudo esse sacrifício, né? E Deus é esse, Deus cruel, Deus sanguinolento. E muitos têm dificuldade a esse respeito. Né? Mas nós vamos ver na Bíblia certinho porque vieram esses sacrifícios, animais, seres humanos, como que surgiu tudo isso. E qual o objetivo, né, desses sacrifícios. Né? Tem um que nós vamos ver que foi instituído pelo próprio Deus e agrada o nosso Deus. Outros Deus não instituiu e Deus não aprova de maneira nenhuma. E nós vamos começar, mas antes vamos estudar a palavra de Deus, precisamos orar, né, a Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, porque é a palavra de Deus que vamos ouvir, né, e pedir também que o Espírito Santo esteja nos iluminando. Vamos orar? Ora comigo. Maravilhoso Deus, bondoso eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de semana que o Senhor nos deu, pelo primeiro dia da semana, até hoje que é o sexto dia, 6 dias, o Senhor tem nos dado vida, saúde e proteção. E obrigado porque na contagem bíblica, pôr do sol, já começamos o 7º dia. Esse 7º dia possamos dedicar a Ele em uma comunhão profunda contigo, Senhor. Querido Deus, nesse momento vamos estudar a Tua Palavra e eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados, Pai. Que o Senhor me conceda o Espírito Santo pela graça e misericórdia, para que ao estudar a Bíblia eu possa entender que todos aqueles que estão estudando comigo recebam o Espírito Santo, recebam Tuas bênçãos também em suas vidas, Senhor. Abençoe os seus familiares, querido irmão, querida irmã, querido amigo, querida amiga. Abençoe ricamente. Se algum deles estão passando por problemas difíceis na vida, que o Senhor use essa mensagem para fortalecer a fé deles, Senhor, e que o Senhor dê bênçãos sem medidas a todos aqueles que derem atenção à Tua Palavra, Senhor. Porque o Senhor é Deus de amor, Deus de misericórdia, o Senhor é Deus que cuida de nós. Pedimos essas bênçãos e as agradecemos com o perdão de nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, querida, vamos à Palavra de Deus. Quando se iniciou esses sacrifícios e quais eram os objetivos deles, né? Bom, você conhece a Palavra de Deus, mas sempre é bom lembrar, né? É a primeira vez que surge na Bíblia a palavra morte, né? Está no capítulo 2, porque a gente vai ver na Bíblia que os 2 primeiros capítulos da Bíblia são perfeitos, são o que realmente Deus gostaria que o nosso planeta Terra fosse, né? O primeiro e segundo capítulos. Depois aí do capítulo 3 em diante, aí que vai entrar morte, miséria, destruição, roubos, assassinatos, adultério, tudo que você pensar de ruim, tudo de ruim que acontece, inclusive a natureza convulsionando, os desastres naturais, né, que são chamados, e tudo isso começou depois aqui do capítulo 3 e vai até no livro de Apocalipse, que é o último livro, né, até o capítulo 20, né? Só que aí os 2 últimos capítulos de Apocalipse, 22 e 23, falam novamente de uma terra restaurada, fala de novo céu, nova terra, e aí tudo volta a ser perfeito. Mas entre o Gênesis 3 até Apocalipse 20, aí só miséria, só desgraças, né? Mas Deus intervém também. E no capítulo 2, Deus previu isso aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, ao dizer, né? Verso 16, capítulo 2, verso 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tinha um jardim muito lindo, né? Um pomar maravilhoso, com toda espécie de fruto que você pensar, não é? E no meio do jardim, o verso 9 diz: o Senhor Deus fez brotar da terra árvore agradável à vista, boa para a comida. E no meio do jardim, olha, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Ou seja, Adão e Eva foram criados, o pecado já existia, né? Ele começou lá no céu. E Satanás, ao atacar os nossos primeiros pais, ele
coloca ali em dúvida a bondade, o amor de Deus, né? E oferece coisas que Deus ocultou, né? Ou pelo menos não queria que Adão e Eva passassem, né? E Deus, como é um Deus de amor, de misericórdia, de bondade, e Ele espera que as suas criaturas sejam livres e o sirvam de livre e espontânea vontade, Ele colocou ali essas duas árvores, né? Árvores da vida, que sempre iriam viver eternamente. Ela concedia vida eterna a eles, né? Claro que é Deus que concedia, mas a árvore da vida simbolizava ali a obediência a Deus, né? É interessante que essa árvore da vida vai voltar. Ela vai voltar lá no Apocalipse, capítulo 21, 22, quando tudo voltar de uma forma perfeita, né? Só que lá não vai ter mais essa outra árvore, a ciência do bem e do mal. Porque essa teve no começo, não sabia quanto tempo existiria, para que Adão e Eva decidissem a lealdade, prestaria a Deus ou não. E vocês conhecem a história, infelizmente Adão e Eva desobedeceram a Deus, preferiram seguir as sugestões do inimigo, né? E aí a consequência seria a morte, e morte eterna. Adão e Eva deixariam de existir, eu e você nunca existiríamos, né? E estaria tudo terminado ali. Mas a Bíblia diz que Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, o Conselho da Paz, né? Eles tinham plano antes de tudo isso. Deus é soberano, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, né? E Deus sabia tudo o que ia acontecer. Então, por isso que a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que o plano da redenção existia antes desse mundo ser criado e antes do homem entrar em pecado. Ou seja, Deus não foi pego de surpresa. E Deus nunca é pego de surpresa. Todas as coisas acontecem, são permissão de Deus, ela tem um objetivo. E um objetivo para o meu e o teu bem também, né? Muito bem, Adão e Eva pecou e agora cara a cara com Deus ali, eles deveriam morrer para sempre, né? Mas Adão e Eva, evidentemente que eles não queriam morrer. Então Deus criou o plano da salvação, que o inimigo não esperava que Deus fizesse isso, né? O inimigo esperava que Deus destruísse Adão e Eva, e aí ele mostrava para todo o universo criado e para os anjos celestiais que ele estava certo, que Deus é tirano, que Deus é cruel, né? Se Deus falar para Adão e Eva, tudo bem, eu não vou matar vocês não, aí Satanás e seus anjos que rebelaram, né? 1/3 dos anjos celestiais vieram com ele, né? E se instalaram aqui na Terra. Também não poderiam deixar de existir, o mal seria perpetuado, né? Satanás pensou que aí Deus ficou numa situação que não tinha saída. Mas eis que Deus, né, conversa com Adão e Eva, fala que eles iriam sofrer consequência do seu pecado, e no capítulo 3 você pode ler mais tarde. Mas aí entra o tema que nós estamos estudando do sacrifício, né? O verso 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. E o verso 24, que é o último, 3, diz assim: E havendo lançado fora o homem e a mulher, né, a humanidade, aí seria Adão e Eva, pôs querubins, anjos, né, ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, veja bem, Deus trouxe ali, né, 2 animais. A Bíblia não fala que animais, mas provavelmente seja cordeiro, porque o cordeiro se tornou símbolo do sacrifício de Cristo. E ali, diante de Adão e Eva, né, olha, vocês não vão morrer, né, mas alguém vai ter que morrer no seu lugar, né? E provavelmente Deus explicou para ele que um dia, né, o descendente, aqui no capítulo 3, né, verso 16, né, Deus ali dá a promessa, né, que um descendente viria e destruiria Satanás. Um descendente viria e tomaria o lugar de Adão, que Adão era o nosso primeiro pai, era o líder da nossa raça. Mas ao entregar Adão e Eva a Satanás, Satanás passou a ser, a Bíblia diz, príncipe desse século e Deus desse mundo. Mas um dia um descendente viria para tirar esse domínio, né, para recuperar esse domínio, melhor dizer, tirar, não, quem tirou foi Satanás, que usurpou, né, de Adão e Eva, de Adão esse domínio. Jesus viria como segundo Adão, né, capítulo 5 de Romanos fala isso, e ali ele reconquistaria o direito de nós termos vida eterna. Mas até lá, Deus instituiu essa cerimônia que nós acabamos de ler, né? Matava-se um animal que simbolizava o descendente que um dia viria e tiraria o pecado do mundo, né? Muito bem. E aí daí começaram os sacrifícios, né? Mas é interessante que o sacrifício era apenas um símbolo, né?
Mas, então, na adoração, ele levava o sacrifício, porque simbolizava que Deus proveu a salvação para o seu povo. Mas depois disso, os dois primeiros filhos de Adão e Eva, eles também levaram sacrifícios a Deus. Só que aqui já foi desfigurado o objetivo, né, do plano da salvação. Né? E diz assim, ó, veja bem, vamos ver aqui capítulo 4, né? Aqui Caim e Abel, né? E vamos ver aqui. Verso 3, capítulo 4, verso 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe ao Senhor, fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas, da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Então veja bem, se Satanás foi o primeiro teólogo que torceu a Bíblia para Adão e Eva, né? Porque Deus diz, certamente morrerás. E Adão diz, é certo que vocês não vão morrer, não. Né? Se Satanás foi o primeiro teólogo a trazer mentiras, né, sobre Deus, Caim foi o primeiro falso profeta, que instituiu um meio de adoração diferente do que aquele que Deus pediu. Né? E é interessante aqui nesses dois sacrifícios, por que Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas recusou de Caim? Você sabe que tem uma palavra-chave aqui para a gente entender isso, né? É claro que Abel levou cordeirinho, simbolizando o quê? Simbolizando que ele se reconhecia pecador e que ele sabia que necessitava de um Salvador e que aquele cordeirinho simbolizava... Obrigado. Simbolizava o Salvador que um dia viria, morreria no seu lugar, isso daria salvação a ele. Claro que esse foi o objetivo de Abel, e Caim e Abel sabiam disso, porque Adão e Eva aprenderam lá do próprio Deus e com certeza passaram para os seus filhos. Né? Mas Caim, ele falou, vou fazer uma coisa diferente aqui, vou levar uns frutos aí da terra, né? Pegou uns frutos e levou para Deus. Mas Deus nunca pediu isso, né? Aí já entra a desobediência a Deus. Né? Por isso que... Mas veja bem, os sacrifícios a oferta é apenas uma demonstração do que o adorador é, sabe? Isso é interessante. Veja aqui, olha. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel, ou seja, aceitou o Senhor Abel e para a sua oferta. Então, veja bem. Então, antes de aceitar a oferta de Abel, né, Deus viu a vida que Abel, né, a motivação desse sacrifício. É aquilo que já falamos, ele se considerava um pecador, mas confiava no Salvador. Mas Caim foi diferente, olha aqui. Olha. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou Deus. Por quê? Porque ele desobedeceu? Sim, porque ele desobedeceu. Mas além disso, é porque ele, não tinha uma vida de acordo com a vontade de Deus. Ele sempre era rebelde a Deus. Né? Por isso que Deus não atentou para Caim, primeiro para ele e depois para a oferta. E Deus atentou para Abel e depois para a sua oferta. Isso é a verdadeira adoração. Adorar em espírito e verdade, como Jesus disse. Né? O que é adorar em espírito e verdade? É isso que Abel fez. Né? Ele adorou em verdade, ou seja, levou de oferta aquilo que Deus pediu, da maneira que Deus quis, mas ele também se sentia um pecador e necessitando de um Salvador. Caim é já diferente. Né? Ele primeiro não adorou a Deus em verdade, porque ele ofereceu um sacrifício que Deus não pediu. Depois lá para os israelitas, Deus vai permitir que venha os cereais também, né? Mas aqui não. Ele não aceitou isso. E em espírito, ou seja, espiritualmente dele, ele era autoconfiante. Né? Ele fazia as coisas do jeito que ele queria e não sentia necessidade de um Salvador. Você percebeu? Percebeu que aqui mostra que o sacrifício é o centro da adoração? Né? Até Jesus vir, era o sacrifício de animais. Depois que Jesus veio, claro, se tornou Jesus. A cruz do Calvário é o centro da nossa salvação e é o centro da nossa adoração também. Né? Você percebe? Todo outro tipo de adoração que não tem o sacrifício, que não tem o sangue derramado, são invenção humana, são confiança nas obras, né? São salvação pelas obras. Agora, com o sacrifício, com o sangue, é salvação pelos méritos do Salvador. Então, daqui, depois, Abraão oferecia sacrifícios, né? Deus deu aqui, nós não vamos entrar, porque senão a gente vai perder tempo aqui, mas sobre, se bem que a leitura da Bíblia nunca é perca de tempo, mas não vamos sair fora do assunto, né?
Deus mostrou de uma forma vívida para Abraão, né, o sacrifício que Deus e Jesus fariam por nós, quando pediu para Abraão sacrificar o seu filho Isaac. Mas aqui por frente, aqui, irmãos, nós vamos ver que os pagãos também inventaram os seus sacrifícios, de acordo com o falso profeta. Mas aí eles começaram a fazer sacrifícios também de animais. E aí eles foram muito mais além. Eles faziam sacrifício de seres humanos. E ainda mais que isso, os pais, muitas vezes pagãos, sacrificavam seus próprios filhos. Mas com tudo errado, tudo na maneira errada. Porque o sacrifício dos pagãos era para quê? Para apaziguar a ira dos seus deuses, né? Para que eles achassem favor diante de Deus. Quer dizer, que é algo que eles faziam para merecer alguma coisa. Agora, os sacrifícios dos israelitas e o sacrifício que hoje é Jesus Cristo, que foi por nós, é exatamente ao contrário. É porque nós não merecemos nada, nós somos perdidos, mas Deus ofereceu o seu Filho. Deus deu o sacrifício para nos salvar. Não é? Então, nós confiamos nesse sacrifício de Cristo. Então, isso daí começou a misturar. Mas assim como nós vimos na semana passada, queridos, que nós falamos um pouquinho sobre política semana passada, lembra? Tem 2 vídeos no meu canal no YouTube, né? Joel Marcondes e Asti. Tem 2 vídeos sobre os governos, né? O governo que realmente funciona. E no Facebook também, Joel Marcondes, tem 2 vídeos que você pode ver aí, não faz tanto tempo, semana passada, né? E que nós falamos sobre isso, né? E lá nós vimos que Israel era uma teocracia governada por Deus, uma forma que para um mundo de pecado era perfeito, ninguém passava fome e tantas coisas boas, mas os israelitas quiseram ser que nem as outras nações, e Deus falou para eles, vocês vão ser explorados, impostos, corrupção, e é tudo isso que veio para eles e veio para todos nós também até o dia de hoje. Né? Mas, veja bem, o sistema de sacrifícios continuou, né? De uma forma até mais organizada, né? Lá com o povo de Israel. Mas chegou um ponto que o povo de Israel, eles passaram a ser parecidos também nesse tipo de adoração com os pagãos. Veja bem aqui o que Deus falou em Isaías capítulo 1, não é? O verso 10 em diante. Presta atenção que Deus falou do seu povo de Israel. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Comparou o seu povo com Sodoma e Gomorra que tinha sido destruído pelo juízo. E olha por quê. Jesus, verso 11 diz, Isaías 1:11. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e de gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando virdes para compareceres perante mim, quem requereu de vossas mãos que viesse pisar os meus átrios? Olha aí que coisa. Deus falando que os sacrifícios eram coisas ruins que eles estavam fazendo, né? Que eles estavam sendo comparados aos povos pagãos. Né? E Deus ainda faz a pergunta, quem requereu isso de vossas mãos? Mas não foi o próprio Deus? Foi Deus que requereu, mas não dessa maneira. Né? Por isso que a adoração, primeiro Deus vê o adorador, as intenções que ele está adorando, a maneira como ele está adorando, não é? Mas vê o seu interior, né? E vê a sua vida, como ele vive. Né? E eu gostaria de mostrar aqui para vocês, não é? Por que Deus não aceitava os sacrifícios. Eram cordeiros, como Deus tinha pedido, né? Animais, mas Deus não aceitava. Né? E até o sábado, Deus, eu já estou cansado dos nossos sábados, porque é o dia de adoração a Deus, é Deus que Deus santificou. Mas se isso é feito de uma maneira errada, se torna uma abominação para Deus. E agora, olha o que Deus, aqui, olha, verso 16, capítulo 1, 16. Veja o que Deus falou para ele. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Olha aqui. Deus está falando, olha, a vida errada que vocês estão levando, e eles levavam uma vida errada, quebrando os mandamentos de Deus, e depois falaram, mas não tem problema, a gente leva um sacrifício lá, aí aplaca a ira de Deus. Olha que absurdo. Não é? Deus deu leis e mandamentos para eles para que eles fizessem o que é justo, amar o próximo como a si mesmo, fazer justiça, ou seja, fazer para os outros aquilo que eles queriam que fizessem com eles mesmos, ou não
não fazer dos outros aquilo que eles não queriam que fizesse com eles. Mas eles estavam fazendo completamente errado, desprezando os órfãos e viúvas, não cuidando deles como Deus havia pedido. E depois eles iam lá guardar o sábado e iam lá oferecer sacrifícios. Deus falou, isso é uma abominação, eu não quero isso, não é dessa maneira que eu pedi. Você entendeu, meu irmão? Então, a gente adora a Deus, os rituais, né? Amanhã de manhã, 9 horas, na igreja adorando o Criador. Isso tudo é muito importante. Mas é importante como você vive durante os 6 dias da semana, sabe? Se você cuida das pessoas necessitadas, se você tem tempo para ajudar o teu próximo, sabe? Isso é que conta. Porque se a gente não faz isso, a nossa adoração, mesmo que a gente fale pelo sangue de Jesus, mas a nossa vida não condiz, entendeu? Então era dessa maneira que estava acontecendo e Deus reprovava grandemente. Né? Eram sacrifícios inúteis, assim como o sacrifício de Caim também. Né? Mas aqui a lição vai mais para frente, né? E traz um pouquinho ali sobre Jesus Cristo. Né? Você sabe que no ritual do santuário, né? Deus falou para Moisés, fazer um santuário para que eu habite convosco. E lá era feito todas as cerimônias, né? Várias cerimônias, que apontava para Jesus Cristo, né? Inclusive a Páscoa, né? Páscoa, eles, quando foram libertados do cativeiro do Egito, né? Deus mandou a última praga lá, porque o faraó não deixava eles ir, da morte do primogênito. E o anjo da morte passaria, né, ali. E Deus falou para os israelitas, vocês pegam um cordeirinho, mata ele, pega o sangue, passa nos umbrais da porta, porque ao fazer isso, quando o anjo da morte passava, vai passar por cima. Era símbolo de Jesus. Eles fizeram isso, aí Faraó deixaram eles sair, quer dizer, foram libertados do cativeiro egípcio. E de ano a ano eles deviam comemorar, fazer essa cerimônia, para lembrar que Deus resgatou do cativeiro do Egito. Né? Mas quando Jesus veio aqui, antes de morrer, dar a vida por nós, ele foi na Páscoa, que ele comeu a Páscoa com os seus discípulos, né? E ali ele falou assim, olha, esse pão que vocês comem sem fermento lá, que era o símbolo, né? Para vocês saírem lá do Egito, e vocês agora, isso aqui é símbolo do meu corpo. Esse suco de uva, né? Sem fermento, porque tudo tinha que ser sem fermento para os israelitas e para nós cristãos. Então, o suco da Santa Ceia é sem fermento, é o suco de uva. Né? Tome esse vinho, bebei, esse é o meu sangue, sangue da nova aliança. Então, da Páscoa, Deus instituiu ali a Santa Ceia. Né? E depois que Jesus fez isso, aí ele foi para o Getsemane, aí ele já recebeu a culpa dos nossos pecados sobre ele, suou a gota de sangue, pediu 3 vezes a Deus, se for possível, passasse esse cálice, mas não seja feita a minha vontade e a tua, e ali ele foi para o verdadeiro sacrifício, ele foi morto no nosso lugar. E lá nos judeus tinham um sacrifício da manhã, que às 9 horas da manhã um cordeirinho, que era símbolo de Jesus, era sacrificado, e tinha à tarde, às 3 horas da tarde, a morte de um cordeirinho, que também simbolizava Jesus que morreu pelos pecados de todos os seres humanos. Né? Então, todos os dias eram feitos, e qualquer pecador que pecasse lembraria que está sacrifício. Há um sacrifício, ele não precisa morrer. Jesus morreria um dia no seu lugar. Né? Então, isso é esse símbolo. E Jesus morreu que hora, meu irmão? Às 3 horas da tarde, a hora do sacrifício da tarde. E quando Jesus estava para morrer na cruz do Calvário, né? Quando ele falou aquelas palavras lá, depois, Pai, na tua mão entrego o meu espírito, expirou, está consumado, né? Está terminado o plano da salvação. Lá no santuário, né? O sacerdote estava para sacrificar o cordeiro da tarde. Né? E quando aconteceu isso, o véu do templo que esperava o santo do Santíssimo, ele se rasgou do alto a baixo. Rasgou, e o sacerdote com aquele medo ali, não é? O cordeirinho escapou. Não precisava mais ter sacrifício de cordeiro. E por que não precisava? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo havia morrido. E dali por diante, não existe mais sacrifício nenhum. O sacrifício perfeito foi feito. Acontece que muito tempo depois, os judeus que se converteram ao cristianismo, eles começaram a querer voltar para o cristianismo. Desculpe. Começaram a voltar para o judaísmo. Por que eles queriam? Primeiro porque estavam sendo muito perseguidos. Eles eram perseguidos pelos judeus, eles eram perseguidos por romanos, mortos, E aí eles falavam, mas lá, o senhor estava lá na religião judaica, que tem a Bíblia também, vamos voltar para lá. Só que ao voltar para lá, eles estavam voltando para os sacrifícios de animais. E aí Deus falou assim, olha, se você voltar para esse sacrifício, você está pisando o sangue do Filho de Deus.
Não há mais sacrifícios por seus pecados. Vocês estão perdidos. Isso não há mais salvação além de Jesus, né? E um pregador, certa vez, ilustrou da seguinte forma que os judeus estavam fazendo. É a mesma coisa que você tem o retrato da sua noiva, e faz muito tempo que você não vê ela, mora distante, mas vai ter o dia do casamento que você vai ver ela, ter ela ali. E até o casamento, essa fotografia, você olha para ela e serve de consolo para você, não é verdade? Mas no dia do casamento a noiva vem, aí você casa com a noiva. Aí a foto perde todo o sentido, porque você está com a sua noiva ali, né? Então, é isso que os judeus estavam fazendo, né? Aquele sacrifício todo era sombra do que Jesus vinha fazer, né? E eles usavam aquilo ali, mas aquilo não purificava o pecado de ninguém. Se Jesus não tivesse vindo, morrido, estaria todo mundo perdido, tá certo? Mas Jesus veio e morreu, ou seja, estavam com um noivo agora, né? Ali tudo, mas eles falam, não, a gente vai querer voltar lá para a foto, lá para as figuras de novo. Então, por isso que Paulo aqui chama a atenção deles, que isso não havia mais possibilidade, né? E Jesus agora é o nosso sacrifício perfeito, né? E nós vamos para o encerramento da live, não é live, né? É vídeo. Um dia a gente faz uma live, né? O capítulo 5 de Apocalipse, né? E aqui, no capítulo 5, tem uma visão, né? Assim como Isaías teve também, do trono celestial. Ezequiel também teve, né? E lá no trono celestial mostra os anjos adorando a Deus, os serafins, né? Aqueles que assistem próximo do trono de Deus, né? E é interessante que a adoração lá, aqui no capítulo 4, a Deus, a Jesus, é dada porque Ele nos criou. Olha o capítulo 4, verso 11 de Apocalipse diz assim: dignos és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas. Né? Quer dizer, Deus não só criou todas as coisas, mas Ele mantém todas as coisas. Teu coração batendo, teu pulmão respirando, o meu, é tudo graça de Deus, né? Então, Ele é nosso Criador, nosso mantenedor. Então, todos os seres celestiais louvam a Deus por isso. Um dia eu quero estar lá. Você não quer também? Você aceitando Jesus como teu Salvador, a gente tem direito à salvação eterna. Né? Mas o capítulo 5 vem aqui, não é, sobre um outro motivo que eles adoram a Deus. Né? E o verso 9 diz aqui, né? Capítulo 5, verso 9 diz: e cantava um novo cântico, né? Até então só como Criador, mas agora, e cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes mortos, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus fizestes reis, sacerdote, e eles reinarão sobre toda a terra. Oh, glória a Deus, né? Então aqui, queridos, o cântico lá do céu, Deus Criador, mas o Deus Salvador, o Cordeiro de Deus, né? Aquele que nos criou é o mesmo aquele que veio, viveu entre nós, como um de nós, tomou nossa natureza humana, foi obediente a Deus em todas as coisas, e no final da sua vida ele tomou os pecados meus e os seus, presentes, passados e futuros, sobre ele, e pagou o preço com a sua própria vida, com o seu sangue. Por isso Pedro diz: não foi com prata ou ouro que nós fomos resgatados do nosso fútil viver, mas com o precioso sangue de Cristo, o sangue como de um cordeiro imolado. Louvado seja Deus, glória seja a Deus. Então vejo os anjos do céu, todos os seres celestiais louvam a Deus por essa tão grande salvação, né? E nós também, irmãos queridos, poderemos participar disso aqui, né? No finalzinho aqui no verso 13, diz: aquele dia quando Jesus voltar, nós estávamos reunidos, família de Deus no céu, os anjos, os seres celestiais, a família de Deus da terra, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, tanto no passado, através do sacrifício, como agora, depois de Jesus para cá, através do sangue do próprio Senhor Jesus, né? Olha aqui que coisa aqui, ó. 13. Eu vi toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nelas há a dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro aí, sejam dadas ações de graça, honra, glória e poder para todos sempre. Amém, amém, glória a Deus. Sim, queridos, os sacrifícios, né, cruentos, né, eles foram necessários, porque o pecado, a transgressão da lei de Deus requer sangue, né? Só que o sangue de Jesus, né, é que nos purifica de todo o pecado. Né? Os sacrifícios dos pagãos é diferente, outras coisas, né? Eles chegavam a sacrificar os seus próprios filhos. E o povo de Israel chegou a uma época
que queria aparecer, tanto eles começaram a sacrificar os seus filhos, mas isso foi uma abominação para Deus. Né? E, queridos, então, ao pensar nesses sacrifícios, né, vamos lembrar do sacrifício de Jesus, porque ele deu a vida para nos salvar. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso Cristo derramou o seu precioso sangue para te salvar e para me salvar também. Glória a Deus por isso, não é verdade? Vamos orar agradecendo a Deus por tão grande amor, por tão grande sacrifício. Vamos orar a Deus então. Maravilhoso Deus, bondoso eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo maravilhoso de Tua Palavra, sobre a necessidade do sacrifício, Senhor. A necessidade é por causa dos meus pecados, Pai, que muitas vezes cometo contra Ti, contra o meu semelhante, Pai. Mas aí o sacrifício que Cristo fez na cruz, eu creio nele e Ele me perdoa, e Ele me purifica, me transforma a cada dia. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, minha amiga que está assistindo esse vídeo, Senhor. Para que nós tenhamos sempre Jesus Cristo como centro da nossa salvação, como centro da nossa adoração. E que através do Espírito Santo trabalhando na nossa vida, nós possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E como nós fomos te adorar, Senhor, nós possamos adorar a Ti em espírito e verdade, ou seja, da maneira que o Senhor quer, através do sangue de Jesus, mas também pelo poder do Espírito, praticando boas obras, amando o nosso próximo e cuidando daqueles que necessitam, Senhor. Fica conosco, dá-nos uma boa noite, um bom sábado. É o que agradecidos te pedimos por Jesus nosso Senhor. Amém. Tchau, meu irmão, tchau, minha irmã, tchau, meu amigo, minha amiga. Bom sábado, bom final de semana para você, viu? Logo mais a gente volta com outro vídeo. Tchau, tchau.